Porque, no geral, as pessoas abandonam a terapia não só, às vezes, quando a pessoa tem medo de mudar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa, ela tá no momento que ela precisa, vamos colocar aqui, um adolescente, que aí começa na terapia a perceber que ele pode buscar crescimento profissional, entrar num trabalho e se desenvolver. Só que nesse momento que essas fichas começam a cair, e ele pensa, cara, mas aí eu vou ter que deixar de ser aquele cara que fica em casa, que eu vou ter que procurar um trabalho, ele vai e quer parar de ir na terapia. Sim. Por quê? Porque eu vou ter que transformar coisas em mim que nem sempre eu tô disposto nesse momento a querer transformar. Então o processo terapêutico, pensa também assim, sabe a academia? Que não é todo dia que você precisa estar gostando e achando que tá bom. Sim. Então, se eu pensar assim, então só quando tá bom, vira um processo até imaturo. Vira um processo até de pensar assim, então quando tá gostosinho eu vou. Mas às vezes é justamente naqueles conflitos ou naquele momento que eu penso assim, cara, tá chato hoje, mas de repente no outro vem um insight que era tudo que eu precisava. Seja muito bem-vindo a um episódio especial aqui do Psicologia e Negócios Podcast. Nesse episódio nós vamos falar sobre psicoterapia de forma humanizada, sobre atendimento de psicoterapia, como escolher um bom profissional, o que falar em uma primeira sessão de psicoterapia, o que trabalhar dentro da psicoterapia. Vamos entender mais sobre psicoterapia de forma clara, transparente. E hoje vai ser um episódio diferente, que vai ser um bate-papo comigo e uma das minhas sócias aqui no Instituto Romani, a Lorena, minha esposa. Lorena, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você e eu quero poder contribuir. A Lorena vai extrair um pouco da minha cabeça. Para quem não conhece, essa aqui é a Lorena. Muito obrigada pelo convite, Romani. Só que hoje eu vou te entrevistar. É um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui no seu canal do YouTube, saindo no episódio diferente. Nosso canal. Nosso canal do YouTube, no episódio de podcast. E primeiro, Romani, eu queria entender um pouquinho, eu na verdade já te conheço, mas eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que está te ouvindo, quem que é o Romani, qual que são suas trajetórias para chegar até onde você está, qual a formação que você tem, como que você hoje vê, quem é o Romani para você? O Romani, ele é casado com a Lorena, pai do Ravi. O Romani é uma pessoa que acredita na construção de um mundo melhor através das pessoas, que tem ambição, fome de crescer, que valoriza a família e que acredita que é possível conseguir quase tudo que a gente quiser na vida se a gente ajudar um número suficiente de pessoas a conquistar o que elas querem. E através do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, esse é um caminho que eu acho muito íntegro, muito transformador. O Instituto Romani hoje já formou mais de 30 mil pessoas, esse instituto que eu estou à frente. O Instituto Romani hoje, além da plataforma, oferece sessões de psicoterapia de forma individual com excelentes profissionais e eu estou aqui para poder contribuir e conseguir melhores resultados até do que alguém que pode ser muito especialista na área. Então, eu acho que é importante trazer isso, mesmo eu sendo formado em psicologia, eu vejo essa bagagem de negócio, essa bagagem que traz uma visão de mundo, de ter atendido muitos pacientes, de ter desenvolvido um instituto que hoje tem mais de 10 colaboradores, que hoje já está em mais de 40 países, somando os membros do instituto, como sendo muito mais relevante do que curso. Porque se for parar para pensar, eu compro cursos novos todos os meses. Eu acho que não tem nenhum mês que eu não compro um curso novo e me desenvolvo. Eu invisto por ano cerca de 400 mil reais em desenvolvimento, do meu desenvolvimento. Então, eu vejo que cada vez menos é sobre cursos, cada vez mais é sobre acesso, sobre conexão com pessoas boas. Por exemplo, eu faço parte de um grupo chamado Class Club com o Flávio Augusto, o Caio, o Joel, que me ajuda muito a entender sobre modelo de negócios. Eu já estive em outros masterminds, por exemplo, do Vitor Damasio, do Pedro Sobral e outros assim por diante. Eu tenho meu próprio grupo de negócio, meu mastermind, o Grupo Aliança. Então, que no meu grupo, inclusive, de empresários, eu gosto de reunir
empresários do bem que valorizam a família, que tem fome de crescer. Isso é até legal, porque as pessoas te veem como uma pessoa que ajuda pessoas, né? Terapias, pelos atendimentos, forma terapeutas, mas você tem uma parte de empresário que ela é incrível, você é muito visionário. Fala um pouquinho dos seus negócios hoje. Em termos de negócios, por exemplo, eu sou sócio numa empresa de agronegócio, eu tenho a empresa de terapia, eu tenho a Terapia individual, né? terapia individual, eu tenho a empresa do Instituto Romani que tem cursos e formações para quem deseja se especializar, aprender sobre psicologia. Essas são as minhas principais frentes de negócio. Eu tenho o SaaS, que é um software para quem trabalha na área da saúde e deseja melhorar o atendimento, profissionalizar o atendimento com lembretes, com agendamento, com profissionalização não só do prontuário, mas oferecendo um sistema completo para profissionais de saúde. Então, esses são alguns dos negócios. Tem o grupo de negócios, tem a mentoria com pós-graduação. Então, é um ecossistema de negócios. Presta consultoria também, Presta né, Romani? consultoria para mostrar os bastidores. Empresas. Romani, o que você acha de terapia? Qual a importância da terapia individual para qualquer tipo de pessoa? Olha, quando se fala de terapia, fazer terapia não é para quem tem problema só. Problema todo mundo tem, né? A terapia é para quem deseja amadurecer, aprender melhor a lidar com os problemas, não através da resposta do outro, mas através das próprias respostas. É um processo de autoconhecimento. Tem abordagens terapêuticas que às vezes focam muito no passado, que focam muito na ideia de que a pessoa está quebrada, tem algum tipo de doença, problema, e não é só para quem tem algum tipo de transtorno psicológico que deve ser feita terapia. Terapia é para qualquer pessoa que deseja ser um ser humano melhor. E isso significa para quem talvez é um pai que pode passar por um processo de terapia para pensar melhor e trazer reflexões sobre a criação do filho. Pode ser um marido e uma esposa para crescer juntos no relacionamento. Pode ser uma pessoa para ter um espaço com, de certa forma, um espaço onde você pode ser mais vulnerável, compartilhar coisas que você está sentindo, pensamentos, te ajuda no processo de crescimento pessoal, de autoconhecimento. Então, eu vejo o processo de terapia, principalmente com bons profissionais, como um espaço, da mesma forma que empresas têm conselhos, e existe um valor nos conselhos de uma empresa para trazer o direcionamento, a terapia é como se você tivesse um conselho onde você faz um mergulho profundo dentro de si mesmo. Um dos erros comuns da terapia é pensar que eu tenho que esperar a resposta do terapeuta. E não é sobre esperar a resposta do terapeuta. É sobre você encontrar as próprias respostas dentro de si mesmo e o terapeuta vai te ajudar a trazer essas reflexões baseado em quem você é, de acordo com os seus próprios princípios. Legal. E como que você escolhe um terapeuta? Como que a pessoa pode escolher um terapeuta? Como que você vê um terapeuta para saber se ele é bom? Legal essa pergunta. Primeiro, existem diferentes abordagens de terapia. Tem terapias que vai mais para uma linha de investigação do passado, tem terapias que vai mais para uma linha de investigação do presente para o futuro, tem terapias que vai trabalhar mais para, vou colocar, pensando no aqui e agora, tem terapias que vai trazer uma psicologia positiva, tem terapias que vai trabalhar com humanismo, são diferentes abordagens. Mas vamos entender aqui de forma geral. O que eu acredito ser importante? Um terapeuta que você sente que ele se importa com você. Mais do que... claro que técnicas são importantes, que ferramentas, conhecimento é muito importante. Mas se você está na frente de alguém que você sente que se importa com você, eu acho que isso tem muito valor no processo terapêutico. Alguém que você se identifica. Então, o que eu recomendo? Faz uma sessão e vê. Você se identificou com aquela pessoa? Por exemplo, o Instituto Romani hoje tem vários e vários terapeutas dentro do nosso sistema. E uma coisa muito legal, a pessoa pode agendar a terapia, terapeutas experientes, e se por algum motivo a pessoa não identificou com aquele terapeuta, ela pode trocar para outro terapeuta sem nenhum problema. E isso é muito rico. E aí, além desse experimentar, entendendo que tem abordagens diferentes, que o terapeuta lida de forma diferente, de acordo com a abordagem que ele segue, você também entender que terapia não é tudo igual. Da mesma forma que tem aquele médico que é o pediatra, tem um médico que pode ser um oncologista, que pode ter outro médico que é um oftalmologista, e são especialidades diferentes. Na terapia tem profissionais diferentes, mesmo sendo terapia.
E baseado no que você precisa, pode ser que algum tipo de terapeuta vai te atender melhor. Por isso, na plataforma do Instituto Romani, quando você vai ser atendido, você pode falar, olha, eu tô buscando dormir melhor, tô com problema de insônia, ou não, eu quero melhorar meu relacionamento, ou não, eu quero para autoconhecimento. Isso ajuda muito. E dá uma olhada também em depoimentos, avaliações de outros pacientes. O Instituto Romani hoje, por exemplo, tem quase cerca de 1.000 avaliações no Google. Quem digitar Instituto Romani no Google vai ver essas avaliações. Então, procura sobre o terapeuta que você vai ser atendido. Como que tá? Quem avaliou ele? O que está sendo falado? Quais são as histórias e os cases dessa pessoa, desse ou dessa instituição? O que as pessoas falam sobre essa instituição, sobre esse terapeuta? Isso faz toda a diferença na hora de escolher um bom terapeuta. Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ansiedade, insônia, compulsão, você acha que um terapeuta pode atender esse público, todos os tipos de público? Dependendo, pode, e você tem que entender o seguinte, apesar de parecer que, então eu tenho terapeuta para depressão, não, eu tenho terapeuta baseado no ser humano. Uhum. A terapia não é pensar em diagnóstico, é isso que eu acredito com a neopsicologia, principalmente. É pensar em trabalhar o ser humano por trás. Só que mesmo trabalhar o ser humano por trás, dependendo da questão, tem coisas diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um transtorno, vou colocar aqui uma esquizofrenia, ela tem nuances diferentes que um terapeuta vai precisar ter se especializado sobre esquizofrenia para poder trabalhar. E mais profundamente com aquilo. Agora, uma pessoa que tem uma depressão, entenda que muito além do diagnóstico, ela é um ser humano. Ela tem algumas coisas da vivência dela. Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela tem uma vida. Ela tem relacionamento, ela tem uma vida profissional, ela tem uma história familiar. E na terapia, muito mais do que pensar no diagnóstico, é pensar nesse ser humano por trás disso tudo. E aí, seja uma pessoa que está com insônia, que está com depressão, que está com vício, não é uma técnica para vício que trata o vício. É todo um sistema, toda uma história que uma pessoa conta da própria história, toda uma forma de lidar. De repente, aquilo pode ser uma questão do relacionamento, uma forma de lidar com o estresse, uma questão da vida profissional que está acarretando. Pode ser o vício, pode ser a depressão, pode ser a ansiedade. Então, eu olho para o ser humano, entendendo que não é sobre o sintoma que eu preciso necessariamente do terapeuta, mas que é o terapeuta que só trata esse sintoma. Ele trata o ser humano por trás. Só que mais do que trata o ser humano por trás, você tem que pensar que tem algumas pessoas que podem ter estudado mais sobre certa área. E isso pode facilitar o manejo daquela certa área. E quando eu digo terapia não é tudo igual, não é necessariamente pensar que eu estou trabalhando o sintoma, mas eu estou trabalhando a forma de fazer terapia. Tem terapeutas que vão olhar para a forma de fazer terapia trabalhando mais o passado da pessoa. Tem terapeutas que vão trabalhar mais a estratégia de planejamento, de metas, de clareza dos próximos passos. Tem terapeutas que vão trabalhar mais o cuidado com o estilo de vida, de como está a alimentação, como está o sono, como que está a organização. Pode, em cada sessão, fazer um tipo de terapia? Ele pode, mas geralmente tem alguns terapeutas que vão trabalhar mais e gostar mais dessa linha de talvez ter um olhar mais para a história de vida da pessoa. Tem outros terapeutas que gostam mais de uma linha de planejamento, de execução. Tem outros terapeutas que gostam mais dessa linha de olhar para o estilo de vida da pessoa. A neopsicologia, ela aborda 4 pilares, que é o que nós defendemos e que os terapeutas do Instituto Romani trabalham. Que trabalha o ambiente, para que a pessoa possa trabalhar o ambiente que ela vive, as pessoas que ela se relaciona, os lugares que ela vive, porque isso vai formar muito do caráter e da visão de mundo dessa pessoa. A parte biológica, que é como está o sono, alimentação, estilo de vida. A parte racional, que é essa parte de planejamento, de estruturação de novas capacidades, de novas habilidades, e também a parte emocional, que é a história que eu conto da minha própria história. E aí nós fazemos um processo completo envolvendo esses 4 pilares para ter um resultado muito mais sólido. Muito legal. Outra pergunta que eu queria te fazer é o que você acha da terapia online? Você acha que ela é eficaz? Você acha que funciona? Ou tem que ser presencialmente?
Olha, essa pergunta é até interessante, né? Quando se pensa em terapia online. Terapia, o que você acha? Eu acho que funciona, né? Ainda mais pelo que pelo que eu vejo, né? Funciona igual. Para mim, o importante é ter um bom terapeuta. Você tem um bom terapeuta, tanto faz se ele está presencial ou se ele está online. O importante é as duas se doarem ali que vai dar certo. Por que você acha assim? Por quê? Porque eu não acho que necessariamente você tem que encontrar a pessoa. Dá para fazer. Você liga uma tela ali, as duas se conectam, dá para fazer e dá para ter grandes mudanças. Não é nem dá para fazer, porque, por exemplo, tudo que é feito em uma terapia, você... Tanto faz. Se tiver... Pode ser até feito por telefone, inclusive. A diferença da câmera ligada é para você ter a resposta de estar vendo a outra pessoa. Agora, por exemplo, você não vai cheirar a pessoa dentro da terapia. Não tem uma técnica que você precisa cheirar a pessoa. Ou pegar na pessoa, Ou, assim, pode até ter alguma coisa ou outra que fala, mas se eu tocar na pessoa, mas tem um monte de coisa que funciona até melhor no online também. Então, vai de acordo com a experiência do paciente. Se para o paciente é bom presencial, ele pode fazer presencial. Se é bom online, ele pode fazer online. Mas, em termos de resultado, a terapia online, para muita gente, pode dar até mais resultado. Por quê? Porque, vamos colocar aqui, pensa na seguinte questão. A terapia online, para algumas pessoas que podem estar inibidas de falar alguma coisa, no online ela pode abrir algumas coisas que, se ela tivesse presencialmente, ela poderia ficar mais inibida. De falar assim, mas eu não sei se eu quero trazer isso ou ser vulnerável com essa pessoa assim. No online você tem a possibilidade até, por exemplo, vai fazer terapia, eu moro na cidade X, eu estou fazendo uma terapia com a pessoa que está do outro lado do país. Então isso permite você, de repente, abrir coisas e trazer um processo muito mais rápido de resultado para dentro da terapia. Então tem muitos benefícios na terapia online, fora a questão de deslocamento, o tempo. Agora é importante, se vai fazer terapia online, se organizar para aquele momento, você está preparado para fazer terapia online, se dedicando àquele momento, garantir que você está com qualidade de internet boa naquele momento, não chegar tipo, eu estou no meio da rua e vou abrir o celular e começar a fazer. Dá para fazer assim? Dá, mas o melhor dos mundos é se prepara. Da mesma forma que você se prepararia para ir no encontro presencial, se prepara para ir nesse encontro online, que aí você consegue ótimos, excelentes resultados em termos de o resultado em si. O online ou presencial vai ser da mesma forma. E o legal é que dá para você ter acesso a bons terapeutas, né? Não precisa ser só na sua cidade. Esse é um ponto essencial. Por quê? Você acha, quem está assistindo, você acha de verdade que os melhores terapeutas vão estar na sua cidade? Ou vai ter terapeutas muito melhores que você pode acessar de forma online? Essa foi a ideia, inclusive, do Instituto Romani. Nós reunimos terapeutas de excelência que se cadastram na plataforma. Eles cobram um preço muito mais alto fora da plataforma. Então, esses terapeutas, para quem procura eles por fora, eles vão cobrar 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais por fora. Mas dentro, eles vão cobrar um preço mais acessível porque, primeiro, pela parceria com o Instituto Romani, pela credibilidade do Instituto Romani, por estar junto, associados ao Instituto Romani, e porque tem um fluxo de pacientes, da mesma forma que o médico às vezes atende pelo plano de saúde, atende fora do plano. Mas ali ele tem o fluxo de pacientes, que é bom para o terapeuta e é excelente para quem vai passar pelo atendimento. Inclusive, para quem quiser, quem está assistindo aí, quiser passar por uma sessão de terapia de forma individual, por um preço muito acessível, com excelentes profissionais, no link da descrição você pode passar ou no QR Code na tela. E esses terapeutas, eles seguem um método do Instituto Romani? Como funciona? Então, tem o método do Instituto Romani, a neopsicologia. Esses terapeutas têm acesso a esse método, eles usam muito do método e também eles aprendem os princípios por trás, para olhar cada ser humano como único e tendo acesso a toda a metodologia para garantir um padrão de excelência no atendimento. Legal. E você acha que o terapeuta precisa fazer terapia também? Vou colocar aqui assim, pensar o seguinte, se o terapeuta nunca passou por terapia, é difícil dele realmente se tornar um bom profissional. Por quê? Porque se ele acredita no serviço que ele oferece, em algum momento ele passa por um trabalho de terapia também. E eu acredito ser muito importante, em alguns momentos,
passar por terapia para entender como a terapia é, também na visão de paciente ou na visão de cliente, não somente na visão de profissional. Eu acredito isso ser essencial, e até porque isso desbloqueia muito a possibilidade de maiores ganhos para o terapeuta. Porque vamos sendo bem sincero, imagina que o terapeuta quer cobrar mais na sessão dele, mas ele não acha que vale a pena pagar terapia. Então, o que ele está atraindo para a vida dele de forma inconsciente? Que tudo bem, se alguém não paga pela terapia, a pessoa está certa de não pagar pela terapia porque ele também não paga. Então, se ele não valoriza isso, talvez os clientes dele também não deveriam valorizar. Então, fica incongruente. Eu acho que de tempo em tempo, passar por terapia é muito positivo. E para aquelas pessoas que falam, eu não preciso de terapia, eu me auto faço aqui meu trabalho e eu consigo ficar bem. Tem alguns pontos interessantes. É importante entender que trabalhar, vamos colocar uma autoterapia, tem muito valor. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui. Seja praticando esporte, seja fazendo yoga, seja cuidando mais da saúde. Fazer uma autoterapia tem muito valor. Fazendo cursos online, por exemplo, a própria plataforma do Instituto Romani funciona como uma forma de autoterapia. Isso é muito importante. Só que além disso, além dessa parte da autoterapia, de tempos em tempos ter alguém para você organizar as ideias, para entender é por aqui mesmo que eu quero ir, até mesmo para entender mais sobre os seus valores pessoais, passar por um processo de autoconhecimento, entender mais profundamente e quase como vamos colocar alguém confiável com quem você pode contar. Sabe quando você tem uma ideia e você pensa assim, nossa, eu tenho que perguntar para minha irmã, eu tenho que perguntar para o meu pai, eu tenho que perguntar para minha esposa. O seu terapeuta pode ser alguém para você conversar e às vezes não é que ele vai dar as respostas, mas ele vai te ajudar a chegar às respostas. Entendi. Através de muitas vezes perguntas, você consegue olhar para dentro de forma a organizar melhor as ideias. E coisa simples, de repente a pessoa chega, eu vou dar um exemplo simples. A pessoa chegou e falou uma coisa, ela estava basicamente frustrada com a situação que ela teve que pagar um imposto a mais do que deveria. E aí, às vezes, a pessoa começa a se frustrar com aquilo e pensando que é um grande problema. Só que aí, olha, o que pode ser feito? Eu posso pedir para o contador ter que cobrir com os gastos desse imposto. E se ele não cobrir com os gastos? Eu posso trocar de contador. Então, você chega numa conclusão através da autorreflexão. De repente, então quer dizer que eu posso conversar com o contador, se ele não cobrir os gastos, eu posso trocar de contador. E aí eu posso resolver esse problema assim. Eu não tenho mais que ficar reclamando e trazendo aquele problema e sofrendo com aquele problema. Eu encontro formas de resposta do problema. É um exemplo simples que pode ser trabalhado em terapia, mas não é esperando que o terapeuta seja o gênio da lâmpada que traz todas as respostas. Mas ele te ajuda a organizar as ideias da mesma forma que dentro de um conselho de uma empresa, alguém olhando de fora pode te ajudar a organizar as ideias, não necessariamente trazendo só as respostas, mas te fazendo pensar. Então, o terapeuta ele pode medicar alguém? Não, o terapeuta ele não trabalha com medicamento. O médico trabalha com medicamento. Ele pode diagnosticar alguém? O psicólogo e o médico trabalham com diagnósticos. Sim. O terapeuta ele não trabalha com diagnóstico, ele trabalha com olhar para o ser humano. Vamos entender um pouco dessa questão. O psicólogo pode ser também um terapeuta, mas nem todo terapeuta é psicólogo. É interessante pensar isso. Inclusive, qualquer pessoa que queira se especializar como terapeuta pode. É necessário estudo, é necessário dedicação, mas todas as pessoas que tiverem disposição para estudar, praticar, podem se tornar terapeutas. Inclusive, é muito recomendado que profissionais da saúde estudem sobre essa área, porque um enfermeiro vai ser um enfermeiro diferenciado se ele entender sobre terapia. Um fisioterapeuta vai ter diferenciação se ele entender sobre terapia. Um médico, se ele entende sobre terapia, o atendimento dele vai para outro nível. Então, conhecer sobre terapia, sobre psicologia é essencial para o terapeuta, mas sobre diagnóstico, nem tanto. Por quê? Porque imaginando que a pessoa chega e fala assim, eu tenho um transtorno de ansiedade. Até para a pessoa entender, será que eu tenho TDAH, aí ela vai no terapeuta. Mas espera aí, o que eu falei, eu tenho ansiedade. O terapeuta não está pensando, eu tenho ansiedade, ele está pensando qual a história dessa pessoa. Sim. Ele está pensando o que ela faz para dizer que tem ansiedade. Me ensina, se fosse para eu ter ansiedade também, o que eu teria que fazer para fazer exatamente como você faz, que me faria me sentir ansioso? O que eu teria que pensar? O que eu teria que comer?
como eu teria que estar no meu sono, como que eu teria que estar no meu estilo de vida. O terapeuta, ele olha para o ser humano. Ele vai perguntar o nome da pessoa. Ele vai entender o estilo de vida da pessoa. O diagnóstico não é o essencial. O terapeuta não é o cara que tem que se entender ou aprofundar em diagnóstico, porque ele nem passa diagnóstico. O psicólogo pode fazer diagnóstico. E, sendo bem sincero, não é o diagnóstico que muda a vida de alguém. Eu sei que tem gente que fala assim, mas depois que eu descobri que eu tinha tal diagnóstico, minha vida ficou mais leve. Será que não foi um amuleto, uma desculpa que a pessoa passou a arrumar para dizer que não conseguia fazer as coisas porque ela tem TDAH ou porque ela tem uma depressão? E ao invés de pensar, eu não consigo porque eu tenho uma depressão, é olhar para dentro e pensar, olha, isso está acontecendo na minha vida. Eu tenho uma história assim e eu posso fazer assim. Eu estou com esses desafios e começar um tratamento. Entendendo, tudo bem, eu estou doente, mas se eu ficar usando isso como desculpa para tudo, não me tira do estado de adoecimento. Ou eu tenho TDAH, meu cérebro está funcionando diferente, mas eu quero qual o resultado? Dizer isso não me aproxima ou me distancia do resultado? Isso também ajuda no amadurecimento. Então o terapeuta ele olha para o ser humano. É essencial uma pessoa que tem um diagnóstico procurar uma terapia, né? Mesmo que ela tenha um médico. Mesmo que ela tenha, e é um trabalho complementar. Então, por exemplo, a pessoa pode ir no psiquiatra, ela pode receber um diagnóstico ou no psicólogo e fazer a terapia, seja com psicólogo ou com terapeuta. E o psiquiatra pode estudar sobre terapia, mas se ele não fez isso fora da faculdade, ele não entende nada de terapia. É uma confusão que algumas pessoas têm quando chega no psiquiatra e acha que ele vai te ouvir ou vai te fazer intervenções. Ele não tem know-how para isso, a não ser que ele tenha estudado por fora isso. Sim. Muito legal. E como que funciona se uma pessoa quiser fazer terapia, mas não conhece um bom terapeuta? O que você acha que ela pode procurar? O que é o primeiro passo? Então, se ela quiser fazer terapia, não conhece um bom terapeuta, tem algumas coisas que ela pode procurar. Primeiro, ela pode conversar com amigos, familiares, ver sobre terapeutas que eles gostaram. Ela pode procurar no Instituto Romani, pode olhar as avaliações, ela pode experimentar, mas o que eu mais recomendo, experimente. Faça terapia com alguém, você não gostou, por exemplo, no Instituto Romani, você foi lá, fez uma sessão. Não, eu quero trocar de terapeuta. Você mandou a mensagem e a gente troca. Sim. E são terapeutas muito experientes e qualificados. Isso é muito bom. E quanto mais você trouxer o motivo da busca da terapia, mais a gente consegue direcionar para um excelente terapeuta. Então, isso ajuda. E outra, eu não conheço um bom terapeuta. Procure instituições. Mesmo que não for no Instituto Romani, olhe as avaliações dessa instituição e faz a comparação. Por exemplo, hoje nós temos cerca de 1.000 avaliações 5 estrelas. Então, isso conta. Quer dizer que muitas pessoas tiveram experiências positivas. Dá uma olhada no terapeuta que você está buscando. O que as pessoas falam sobre ele. O que eu também gosto de dizer seja vulnerável, esteja pronto para se colocar no papel. O terapeuta ele não vai sair contando sua vida para ninguém. O terapeuta ele tem habilidade de escutativa, é uma pessoa que está lá para poder ajudar. É um local para você, inclusive, poder dizer que não está tudo bem quando não estiver tudo bem. E um local para você poder ser mais vulnerável e até organizar melhor as ideias. Então, você acha que a pessoa fez uma terapia, ela já não pode falar, eu não gosto de terapia, testa outros, né? Até porque são vários perfis, né? Até na voz, às vezes vai conectar com uma pessoa, às vezes não vai conectar com a outra. Isso é muito importante de entender, porque tem terapeutas mais inexperientes, tem terapeutas mais experientes. Por exemplo, o Instituto Romani, na plataforma, a gente só aceita terapeutas que têm know-how e realmente conseguem entregar um bom trabalho. E pensa, sabe, o Uber, que tem avaliação? Sim. Se os terapeutas começam a ter uma avaliação não boa, esses terapeutas são retirados da plataforma para ficar somente aqueles que conseguem entregar um trabalho de excelência. Então, uma coisa que é muito interessante é experimente. E de repente, vamos supor, em momentos da vida você pode precisar de terapeutas diferentes. Tem momentos da vida que você quer só refletir e olhar para dentro. Tem momentos da vida que você está querendo trabalhar uma coisa sobre o seu relacionamento. Tem momentos da vida que você pode estar querendo falar sobre seus filhos. Tem momentos da vida que você pode estar querendo traçar metas, planejamento, organizar suas tarefas. Então, o tipo de terapeuta, eu vou colocar, se uma pessoa está com uma depressão, se ela pegar um terapeuta que vai ficar falando de traçar metas, não é o mais legal para essa pessoa. Da mesma forma, se uma pessoa está buscando crescimento na carreira,
Se ela busca um terapeuta que vai ficar só pensando em falar do passado dela, pode não ser o mais interessante para essa pessoa. Então, tem perfis diferentes de terapia e de terapeutas que você pode se conectar mais com um ou com o outro. Eu vi um e dependendo vídeo do seu momento que eu achei de vida. interessante até no seu Instagram, que a moça ela só pediu para não falar nada. E aí ela fez algumas sessões e só pediu para ficar quieta, o terapeuta não falava nada. Aí depois de um tempo, aí ela quis falar, ela deu vontade de falar, ela já foi melhorando e a terapia era simplesmente as duas ficar em silêncio. O silêncio diz muito. O silêncio diz muito. Às vezes, ter alguém que está olhando para você, que se importa com você, até no silêncio, isso traz um processo, isso faz o processo terapêutico se desenvolver também. Muito legal. E você, quando você vai atender, como que você gosta de fazer um bom atendimento? Fala um pouquinho como que é seu atendimento. Então, eu sempre olho de forma subjetiva para a pessoa. Então, eu vou entender primeiro aquele ser humano que está na minha frente, qual que é o nome dele. Eu vou entender, sabe, o que ele veio buscar e não só no que ele me fala. Porque geralmente o que a pessoa fala no primeiro momento, o problema geralmente não é o problema, é o que ela traz conscientemente no primeiro momento. A pessoa chega e fala assim, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de injeção. Mas na verdade aquilo é só a ponta do iceberg, porque tem várias outras coisas que ela talvez não consiga trazer, ou não consiga organizar as ideias para trazer, que estão por trás, talvez de uma questão com os pais, de uma questão da vida dela. E eu trabalho esses 4 pilares. Eu trabalho a mente emocional, da história que a pessoa conta sobre a própria história. Mas eu trabalho a mente racional, de planejamento, de olhar também para desenvolvimento de habilidades, de capacidades. Eu trabalho também o ambiente da pessoa, para blindar essa pessoa, para que ela consiga receber inputs mais fortalecedores para o que ela deseja construir. Basicamente, ela entender e se blindar de sistemas que não fazem bem para ela e se colocar em sistemas que vão ampliar a visão de mundo dela de forma positiva, de forma congruente com o que ela quer viver. É aquela questão, se você convive com 5 idiotas, é muito difícil você não ser o 6º. Da mesma forma, se você convive com 5 pessoas que têm um relacionamento muito bom, é muito difícil você não ser a 6ª pessoa a ter um relacionamento muito bom, ou o que for. E o outro ponto é a parte biológica, né? De entender como está a alimentação, como está o sono, como está a rotina, o estilo de vida, para trabalhar todos esses pilares dentro do processo terapêutico, inclusive para quem quiser ver um exemplo real de atendimento, onde eu usei muito, principalmente de uma intervenção que trabalha a mente emocional, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Muito bom. E você acha que para você, uma sessão daria para trabalhar todos esses pilares ou é recomendado um processo? Então, não é que não dá. Cada pessoa, entenda isso, cada pessoa é única. Depende do momento da pessoa. Mas eu gosto de dizer que é muito melhor um processo. Acompanhamento. Um acompanhamento é melhor, mas entenda o seguinte, em uma sessão, algumas pessoas podem ter um resultado incrível, outras pessoas vão precisar de 10 anos. E às vezes também não é nem para tratar nada, entenda, né? não é, eu quero tal, não é uma pílula mágica. Eu não gosto muito dessa ideia de, em uma sessão dá para tratar? Peraí, terapia não é para tratar somente, é um processo de se desenvolver. Eu gosto de dizer que quem está pronto já morreu. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A pessoa pode ter 90 anos de idade cheia de sonhos. Essa pessoa está cheia de vida. A pessoa pode ter 15 anos de idade e acha que já sabe de tudo, que não tem nada para aprender e já tratou tudo que tinha para tratar. Essa pessoa daqui a pouco entra em depressão. Sim. Então não é sobre, uma sessão eu tratei tudo. Essa é uma ideia muito simplista. É uma ideia, e aí vamos pensar, dá para vamos pôr, a pessoa tem medo de altura. Talvez em uma sessão ela consiga resolver aquele medo de altura. Mas será que era isso mesmo? Que a terapia serve para isso? Será que terapia não deve ser muito além disso? Porque senão vira uma coisa assim, quase curandeirismo. Não é essa a ideia. É um processo de amadurecimento do eu. E o que é amadurecimento? É aprender a dar boas expectativas em relação à realidade. E é só parar para pensar, por exemplo, tá me fazendo bem, por que eu vou parar, né? E dá não para eu continuar. Não é que tá só me fazendo bem. Isso é um ponto também que eu acho que é um pensamento que pode não ser tão legal. Porque, no geral, as pessoas abandonam a terapia não só, às vezes, quando a pessoa tem medo de mudar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa, ela tá no momento que ela precisa, vamos colocar aqui, um adolescente
que aí começa na terapia a perceber que ele pode buscar crescimento profissional, entrar num trabalho e se desenvolver. Só que nesse momento que essas fichas começam a cair, e ele pensa, cara, mas aí eu vou ter que deixar de ser aquele cara que fica em casa, que eu vou ter que procurar um trabalho. Ele vai e quer parar de ir na terapia. Sim. Por quê? Porque eu vou ter que transformar coisas em mim que nem sempre eu estou disposto nesse momento a querer transformar. Então, o processo terapêutico, pensa também assim, sabe a academia? Que não é todo dia que você precisa estar gostando e achando que tá bom. Sim. Então, se eu pensar assim, então só quando tá bom, vira um processo até imaturo. Vira um processo até de pensar assim, então quando tá gostosinho eu vou. Mas às vezes é justamente naqueles conflitos ou naquele momento que eu penso assim, cara, tá chato hoje, mas de repente no outro vem um insight que era tudo que eu precisava. E eu gosto de pensar no o quanto pode ser exponencial. Porque de repente eu posso ficar 10 sessões e uma delas ser a sessão que eu precisava para aquilo que eu precisava. Isso pode acontecer em pouco tempo, isso pode acontecer em anos, mas é um processo de amadurecimento. É da mesma forma. Por quanto tempo eu preciso de um conselheiro de uma empresa? Ou por quanto tempo eu posso continuar me desenvolvendo, fazendo treinamentos? Por quanto tempo eu estou fazendo yoga e é em uma sessão de yoga? Às vezes em uma sessão de yoga você sai de lá muito melhor. Mas eu não acho que esse é o objetivo da verdadeira terapia que eu acredito, do que eu defendo ser a neopsicologia, sabe? Muito legal, Romani. E o que você acha de terapia para empresários? Que é um público que às vezes é mais fechado e pensa, não, eu não tenho problema. Eu não acho que é um público mais fechado, eu acho que é um público que pensa que eu tenho que resolver tudo sozinho. E principalmente vê isso dentro das empresas, um dos problemas das empresas é o empresário com dificuldade de delegar, acha que tem que resolver tudo sozinho porque funcionou no início do negócio, mas isso não faz ninguém crescer. Eu acho que o ponto de achar que eu resolvo tudo sozinho é a falta de humildade, a arrogância. No momento que eu tenho a humildade de entender que tem pessoas que conseguem me ajudar em coisas que talvez vão me fortalecer, isso me faz crescer muito como ser humano, isso me faz crescer muito como marido, como esposa, como profissional, isso vai me fazer delegar tarefas melhor, isso vai me fazer lidar melhor com estresse, isso vai me fazer produzir mais, organizar mais a minha produtividade, isso vai me fazer, inclusive, conseguir fazer as atividades físicas, isso vai me fazer olhar para dentro e perceber que, nossa, tem muita coisa ali que eu posso desenvolver. Talvez até para ter disciplina, para fazer inglês, para produzir, conseguir aquilo que deseja. A trazer a terapia como um aliado e não como uma coisa de tipo, alguém vai ficar me ensinando o que eu tenho que fazer. Isso é um erro gigantesco, achar que o terapeuta tem as respostas. Não é para isso que serve terapia. Muito bom. Então, terapia é para a pessoa que quer melhorar, né? Que quer ser um ser humano melhor também, que quer cada dia ser melhor. Isso, é buscar, como eu gosto de dizer, fazer do mundo um lugar melhor sendo uma pessoa melhor. Quando eu digo fazer do mundo, eu não estou dizendo sobre eu tenho que mudar o mundo inteiro. Eu estou dizendo sobre o mundo está maravilhoso, mas quem mudou fui eu. Não porque eu mudei o mundo, mas porque eu mudei a mim mesmo. Sim. E quando eu me transformo, quando eu mudei a eu mesmo, quando eu me transformo, consequentemente, a minha percepção sobre todas as coisas se transforma. Se eu tenho uma frase que é: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. O que isso significa? O que eu vejo no outro é muito reflexo do meu comportamento, da minha visão. Inclusive, quem está assistindo, eu quero fazer essa reflexão com você. Pensa agora em alguém que você admira. Pense em alguém que você admira, Lorena. Você. E pensa agora em qualidades e características que você admira nessa pessoa. Mas não vai ser as minhas. Porque a gente é bem diferente. Mas você é visionário, você é determinado, você é bom, você é justo, você é amoroso, você é fiel. Beleza. Olha quanta coisa você falou de você. Não, mas só o visionário que eu acho que é mais... Mas olha isso, quer dizer que é uma coisa que você vem desenvolvendo em você, senão você não conseguiria ver em mim. A Lorena fez um pouco de spoil, mas eu quero que você perceba isso. Eu quero que você pense em alguém que você admira e fale as características dessa pessoa que você admira. Pensa agora e fala. Não pausa esse vídeo, não passa para frente antes de ter pensado a pessoa e as características da pessoa que você admira.
E aí, agora, eu quero que você pense nessas características e eu quero que você perceba que, já fez o exercício, que essas características são muito suas também. E se não tem alguma aí que não é sua ainda, é porque você está desenvolvendo ela em você. Você não consegue admirar no outro algo que você não está buscando para si mesmo. Então, vamos lá. Se eu falo, eu admiro... Olha isso, a Lorena falou assim, ó... ele é fiel, ele é... O que você falou? De visionário, determinado. A Lorena é muito determinada. E olha isso, percebe? Mesmo a Lorena sendo muito fiel, se fosse eu falando da Lorena, talvez eu não pensaria na qualidade fiel. Mesmo ela sendo muito fiel. Por quê? Porque tem algumas características que eu passo a admirar no outro, que é aquilo que eu estou buscando a desenvolver em mim mesmo, em eu mesmo, e, consequentemente, aquilo está mais presente na minha vida nesse momento. Às vezes tem coisas que você deixa de falar, não porque você não é, mas porque são tão óbvias. Vou dar um exemplo. Eu geralmente nem coloco honestidade como característica positiva para alguém. Já, mínimo, né? Mas tem gente que vai olhar e vai falar, nossa, é isso. E tudo bem, é entender que tudo bem, cada um pensou na sua questão. Mas tem coisas até que se você disser, você tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa disser algo como, característica de guerreiro, ele é muito guerreiro, por isso eu admiro ele. Cuidado, porque você está olhando para... Talvez aquela pessoa se veja diferente. Quando você olha para alguém como guerreiro, percebe que isso diz sobre você? O que o guerreiro faz na vida? Ele guerreia. Então, é uma guerra. A vida dele não é fácil. É problema o tempo todo, de forma a ser guerra. Por que eu não posso enfrentar os problemas não como um guerreiro, mas como determinação, que é diferente? Ou, da mesma forma, quando a pessoa fala batalhador, o que o batalhador faz? Batalha, vai pra batalha. Então, por que tem que ser tudo uma batalha? Se eu posso fazer, eu posso trocar isso por persistência, posso trocar isso por determinação, posso trocar isso por outras coisas, por ambição. Então, eu consigo olhar, e isso traz muito amadurecimento para qualquer pessoa. E quando a Lorena falou ali sobre... Curiosamente, ela já sabia desse exercício, porque ela convive comigo já. E eu falei assim, não, agora não vai bater, porque a gente é tão diferente, mas não é que bateu. Não é incrível isso? Isso é muito poderoso, né, Lorena? Muito bom. Romane, e se eu quiser agora contratar um terapeuta, o que eu faço? Para quem quiser... Posso contratar em qualquer horário? Como é que funciona? Qualquer horário para você ser atendido, 24 horas por dia. Isso é muito legal. É importante que você saiba, no Instituto Romani, a gente qualifica os terapeutas, a gente pega excelentes profissionais que cobram mais do que esses valores por fora do Instituto Romani, mas eles, devido a serem membros da mentoria, estar na pós-graduação, eles têm acesso a se cadastrar como terapeutas parceiros. E aí, nesse cadastro, o que é benéfico? Por que eles fazem isso? Porque eles estão associados ao Instituto Romani, isso dá credibilidade, dá autoridade. E 2, porque eles ganham fluxo de pacientes, é bom para eles. É bom para o Instituto Romani porque fortalece não só a marca, mas também ajuda a fortalecer para que eles estejam não só como mentorados, mas como parceiros do Instituto. E também é bom para o paciente, principalmente quem mais sai ganhando é o paciente, que vai pagar um preço muito mais acessível por um profissional de alto valor, de excelência, e você pode ser atendido a qualquer horário, 24 horas por dia, basta você clicar e agendar a sua sessão. Como são dezenas de profissionais, você pode escolher o horário, você faz o pagamento, assim que você faz o pagamento, você pode escolher o horário de atendimento e aí você vai ser direcionado para o tipo de terapeuta que mais se identificar de acordo com o que você estiver buscando. No link da descrição você pode fazer o agendamento. E se uma pessoa quiser ser um terapeuta do Instituto Romani, tem algum critério? Ela precisa ser membro da mentoria do Instituto Romani, ter feito a pós-graduação, ter passado pelas formações, passado pelos treinamentos. E além disso, essa pessoa tem que ter o critério de conseguir entregar bons atendimentos, de já ter provas experiência, depoimentos de atendimentos. A gente seleciona bons profissionais para que eles entrem. Se você deseja, inclusive, fazer uma pós-graduação de qualidade em psicologia e neurociência, ter acompanhamento do Instituto Romani, direcionamento e ainda receber indicações de pacientes, pode ser uma ótima oportunidade também, mas é necessário todo esse processo de validação da sua capacidade de desenvolvimento, né?
Muito legal, Romani. Deu para entender bastante. Deu para ficar claro que qualquer ser humano precisa de terapia. Precisa não, né? Pode fazer terapia. E quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, te fazendo perguntas. Espero que esse podcast chegue nas pessoas certas, né? Que tenham dúvidas sobre esse tema. E você quer deixar uma mensagem para o final aqui, Romani? A mensagem que eu gosto de deixar: quem está pronto já morreu. Ter a humildade de pedir ajuda nos faz evoluir, e isso em qualquer área da vida. Aquilo que eu ainda não tenho como resultado, muitas vezes é sobre aquilo que eu ainda não sei. Então, se eu estou disposto a aprender, tenho a humildade de me conectar com pessoas que podem me ajudar nesse direcionamento, isso vai me levar a alcançar coisas muito maiores na minha vida, e o processo de terapia pode fazer grande diferença para isso. Eu recomendo que todos passem pela experiência. Se você ainda nunca passou por terapia, é uma grande possibilidade. O QR Code está na tela, na descrição, eu recomendo fortemente. É um processo de autoconhecimento. Se você, quem sabe, já é da área da saúde e talvez já até faça terapia também, eu recomendo. Se você quiser conhecer sobre a plataforma do Instituto Romani, tem todos os detalhes. E todas as semanas tem conteúdos gratuitos aqui no YouTube que eu falo sobre psicologia, autoconhecimento e negócios. Para quem gosta desse tema, segue no canal, se inscreve, deixa o gostei e lembra, fazer terapia pode te levar para o próximo nível. Grande abraço e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores. Muito obrigado, Lorena. Obrigada a você. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.